A gente tá gravando, a gente vai começar a conversar, uma conversa tranquila. Vou fazer algumas perguntinhas e tal. E depois eu vou estar editando para estar melhorando o áudio, colocar legenda. Também futuramente eu quero colocar línguas de sinais para fazer Boa. mais inclusive. Então, até eu tenho esse objetivo, assim, não tem que colocar, tem que colocar. Tô buscando um pessoal que ajude e tal, para fazer um negócio bacana, né? Então, Douglas, eu sempre tive essa vontade, assim, todas as minhas aham, viagens, eu sou uma pessoa que vive, trabalha para viajar, né? aham, E todas as minhas viagens eu sempre tive vontade, assim, de fazer, eu faço até os meus vídeos, e tal, mas, sério, legal. cara, a edição é muito difícil, né? Nossa, a Então, legenda, assim, então. nossa, aí eu até fiz um canal no YouTube, mas, tipo, não tem Aham, intervenção, não tem musiquinha, não tem umas coisas sim, assim. Aí, tipo, a galera que vê é uma galera que vê assim, é muito tipo de dica de aham, viagem, né? sim, Então a legal. galera que vê é muita galera que tipo, quer mesmo alguma dica, porque só eu falando. Então, tipo, meu, Sim. é muito, chega uma hora que fica muito Não, maçante, né? mas é o que eu penso, quando você faz e você, tipo assim, você faz porque você gosta realmente, independente da Sim, edição, de qualquer coisa, você fica satisfeito. Você sabe que poderia colocar mais coisas, mas você fica satisfeito porque você está fazendo de coração, sabe? sim, E esse projeto é sim. isso. Eu gosto de saber as curiosidades, saber como é que é a vivência em outros países, porque eu já passei por muita coisa e a coisa, às vezes triste, às vezes engraçada, e também que uma montanha russa, né? É, Aí eu, é. aí eu até brinco. As, mi- as minhas duas idas na Islândia tiveram Aham, situações muito diferentes. Assim, a primeira foi nossa, uma viagem mágica e a aham. segunda aconteceu tudo que tinha para acontecer. Até multa de carro a gente Que levou, assim. isso? A gente vai Então, eu contar falo, agora. então eu falo que é muito engraçado, assim, né? Como a gente tem Sim, vivências no mesmo lugar com coisas tão sim. diferentes, né? E no final a essência acaba sendo a mesma. E eu até É, falo, é que nem andar de bicicleta. Você começa, às vezes está na reta, às vezes em quando tem uma descida, dá para respirar, depois vem uma subida, e depois vem uma descida, reta, e assim a gente vai. né? É, é isso aí. Então vamos Boa. começar. E aí, partiu? Gente, bom dia. Esse é mais um episódio aqui do Brazucas pelo Mundo. Eu já tenho a honra de apresentar ela, a Alessandra, que é nossa amiga. Ela hoje atualmente mora no Brasil, mas ela é apaixonada por viagens. Vamos falar um pouquinho da Islândia, que é o país que assim mais agradou. Ela tem muitas histórias para contar. E Alessandra, pode se apresentar. Eu quero te perguntar. A primeira pergunta que eu sempre faço aqui: por que Islândia? Por que você já viajou para lá? Por que você escolheu esse país? Pode se apresentar e contar um pouquinho para nós. Boa, Douglas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou Alessandra Queiroz, tenho 41 anos. E por que Islândia, né? Na verdade, Douglas, eu sempre tive o sonho de conhecer a Aurora Boreal, de ver a Aurora Boreal, né? Mas nunca tinha pensado na Islândia. Na verdade, sempre pensei ou no Canadá ou no Noruega, né? Lugares assim. Uhum, E o meu namorado, né? Ele também tinha essa mesma vontade, mas ele já vinha com conhecimento um pouco mais da Islândia. uhum, E aí, entre 2017 e 2018, a gente começou a pensar numa possibilidade de fazer uma viagem para algum país que a gente pudesse ver a aurora boreal. Ou, legal. enfim, a gente começou a desenhar a viagem, ainda não tinha Islândia muito bem definido, mas como eu consegui um voo pelos Estados Unidos, assim, uma perna super barata na época, Uhum. eu acho que eu paguei São Paulo, Miami, R$ 1.200, uma coisa assim. Bem em E aí conta. a gente começou a pensar, putz, Islândia pode virar uma possibilidade, porque de Orlando para Reykjavik, né, na verdade Keflavik, que é onde fica Uhum, o aeroporto, lá pelos Estados Unidos é mais barato. E aí eu uhum, comecei a desenhar o roteiro e foi mais de um ano de planejamento de viagem, porque para você ver a uhum. aurora boreal não é tão simples, tem uma série de variáveis, enfim. Sim. E a gente escolheu o mês de outubro. Então, a Islândia ela nasce por essa vontade de ver a aurora boreal, mas depois que eu chego lá, eu descubro que a aurora boreal é só a cereja do bolo, que realmente é um país Nossa. sensacional, assim, é um país que encanta pela beleza natural, assim, logo de Uhum, cara, né? Pela cultura, né? As pessoas são super, né, cuidadosas com o seu próprio uhum, país, pelo cuidado com os animais, pelo cuidado com. Não é o ter, é o ser. Essa eu acho que é a sim. grande diferença, sabe? As Que pessoas não incrível. têm, né? As pessoas são. E pela história de vida deles, né? Se a gente pensar que até 1930, 40, a Islândia era um Uhum, país que tinha uma alta mortalidade infantil pelas condições mesmo, né? Que sim. eles tinham lá. Então, eles se desenvolveram muito rápido e eles têm esse cuidado, né? Por Uhum, saber como é difícil, né, lidar com adversidades.
Assim, tem uma frase na cultura islandesa que eu não vou Aham. saber falar em islandês, Pode, mas pode. é mais ou menos assim, tudo vai dar certo. Fica tranquilo que Aham. tudo, no final, tudo vai dar certo, né? E é muito isso mesmo, assim. Eu acho que eles Uhum. viveram tantas adversidades, tantas coisas, né? Que no final, eles sempre acreditam que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Sim, legal. Meu pai até brincava assim, que falava, calma que em todo beco sem saída tem uma porta secreta, então uma hora você vai achar. É um pouco disso, viu? Um pouco disso. Então, assim, para Hum. os islandeses não tem tempo ruim. Aliás, acho que tem tempo ruim lá, né? É, a maioria do Mas, tempo. mas eles sempre acreditam que tudo fica bem, tudo vai dar certo. E quantas vezes você já foi para lá? Fui 2 vezes, eu fui em Hum. 2019, e aí depois, no meio da pandemia, em 2021, a gente acabou retornando. Era uma viagem que eu ia fazer para a Finlândia, e Uhum. como a maioria dos países ainda estavam fechados, então acabei, né, decidindo voltar para a Islândia. Então eu dividi entre Finlândia e Islândia, e aí a gente passou mais um tempinho lá. A primeira eu fiquei quase Uhum. 13 dias lá, e foi uma viagem que eu fiz a volta, né, na ilha, então eu fiz toda a ilha. E a Uhum. segunda vez foi uma viagem mais para ficar na capital, porque quando eu fiz a volta eu acabei ficando muito tempo, né, conhecendo outros lugares e não fiquei tanto tempo em Reykjavik. Uhum. E aí em 2021 a gente decidiu fazer uma viagem para ficar na capital e conhecer um pouquinho mais de Reykjavik. Nossa, que legal. E conta uma história assim que você já saiu do Brasil, como que foi esse translado, como foi chegar até lá, uma vivência que vocês passaram. Sim, a primeira, então, como eu te falei, foi via Estados Unidos. Então, a Uhum. gente foi para Miami. De Miami, a gente foi até Orlando, aproveitou 2 dias lá nos parques. E aí, de lá, a gente pegou um voo, que a gente teve, na verdade, uma conexão em Dallas. E de Dallas, a gente foi direto para Reykjavik. Uhum. Eu depois posso até te mandar um vídeo, né? Foi o meu primeiro vídeo. Quando eu pousei em Reykjavik a primeira vez, parecia um sonho, assim. Nossa. E era muito, muito diferente de tudo, porque é um país, assim, que, né, é uma ilha, literalmente. Uhum. Então, você vê, né, aquele lugar todo cercado, aquele marzão, assim, e quando você pousa, é muito diferente, assim. O aeroporto, ele já é mais isolado, ele fica mais ou menos Uhum. 40 minutos de Reykjavik, mas ele tem uma estrutura super bacana. E aí, de lá, a gente já alugou o nosso carro, e aí a gente decidiu que a gente não ia nem passar por Reykjavik, a gente já ia direto para o Parque Frivillig, que é um dos maiores Uhum. parques de lá, que é bem do ladinho da capital, que é onde tem o Geysers, que é onde tem Silfra, que é onde você pode mergulhar e Uhum. tocar nas duas placas tectônicas, né? A da Ásia e da, Ó, da, da os, Euroásia, né? os E geysers da América. são as águas que saem quentes, assim. É O que eu não tenho nem Geyser, ideia. sim. O Geyser, sim. Esse lugar que eu tô te falando é onde É. tem as duas placas tectônicas. É literalmente assim, né? A divisão, Sim. né? Dos continentes. Então, tem a placa Euroásia e tem a placa da América, né? Uhum. E aí você consegue tocar nas duas partes. É como se você Nossa, estivesse literalmente conectando. entre esses continentes. É um lugar incrível, assim. Uhum. E a primeira parada que eu fiz foi em Krusuvik. Não sei se estou falando os melhores nomes, eu tento aprender islandês, Uhum. mas enfim. E aí é um lugar, assim, que eu cheguei e não tinha absolutamente ninguém, é um lugar bem, bem calmo, bem tranquilo. É Uhum. onde tem a primeira zona ali geotermal, mais próxima de Reykjavik. Você não tem geysers como você tem, por exemplo, um pouco mais para frente, quando você vai conhecer os geysers mesmo, que aí tem o Strokkur, tem o geyser, Uhum. que é o que explode, enfim. E é Mas perigoso? é perigoso, mas Nossa. eles são bem, Uhum. né, toda a parte ela é bem separada. Também tem um vídeo Uhum. dele explodindo que é bem legal, depois eu posso te mandar. Pode E mandar, a aí, gente adiciona. em Krusuvik, é a sensação de que você parece que está em outro planeta, assim. É um lugar muito Uhum. diferente. Um silêncio absurdo. Mesmo as Uhum. pessoas que vão chegando depois, ao longo do meu momento lá, né, que foram chegando outros carros, enfim, você sente uma paz, uma sensação de bem-estar que eu nunca tinha sentido na vida. Então, esse foi meu primeiro contato com a Islândia. Eu cheguei e eu senti aquela sensação de, cara, que bem-estar, que Uhum. sensação de paz, assim, sabe? Incrível. E aquela imensidão de natureza, assim, à Uhum. sua volta. E aí daí você vai pegando o carro, e a Islândia é isso, né? A gente entrava no carro, a gente começava a dirigir para o próximo caminho, e a gente, do nada, encontrava uma cachoeira, assim, um negócio Nossa. absurdo de lindo, assim, sabe? E a gente parava, a gente ficava ali contemplando aquela natureza, assim, e é tudo muito, é tudo ainda muito, eu não digo virgem, mas é quase como Uhum. se você estivesse encontrando aquilo pela primeira vez, Nossa. assim. Então, é Nativo. louco.
E aí a gente foi parando, né? Então a gente eu fiz um roteiro que inclusive hoje compartilho com amigos. Normalmente Uhum, quando as pessoas, né, falam da Islândia, eu sempre mando meu roteiro porque eu tive a oportunidade assim de escrever ele com muito cuidado, assim, uhum, e poder realmente passar por vários lugares, né? Então, o sul da ilha é um lugar assim incrível, uhum. tanto de Reykjavik até Vik, que é uma cidade, né, que é uma vilinha assim Aham. pescatória, enfim, que é bem bonita. É assim, tem muitas, mas muitas paisagens, muitos lugares para ir. E eu acho que o melhor de tudo da Islândia é que é tudo free, né? É tudo É. gratuito. Você não paga para você ver esses lugares incríveis, essas belezas Nossa, naturais, né? Então, é uma viagem que você pega o seu carro, você pega o seu motorhome, você e pega a vai. campervan e vai, porque lá tem uma estrutura muito boa de Uhum. hostels, de guest houses, de hotéis e de campings, né? Sim. Então, pelo menos até outubro ali, entre, né, que é o verão e início do Uhum. outono, dá para você fazer viagem de campervan e de motorhome e tem toda a estrutura para você parar, para você Uhum. dormir, para você, né, fazer as trocas Uhum. né, você precisa do motorhome, enfim. E a Sim. campervan vai no mesmo caminho também. Legal. Outubro, porque aqui, acho que outubro já tá quase no finalzinho do verão, apesar desse Isso, clima louco e tal, isso. mas ele ainda não tá Isso tão aí. A quente. primeira ida foi em outubro, exatamente. Legal. E não tá tão quente, mas não tá frio, então dá para você aproveitar ali e tudo. Dá. Hum. A gente ainda não, a gente só pegou Uhum. temperaturas mais geladas em outubro quando a gente foi para o norte da ilha, né? Uhum. No sul da ilha a gente ainda ficava, quando eu desci, por exemplo, desci do avião, já fui direto para Cruzuri, que eu estava de calça jeans, com um Uhum. casaco, ainda devia estar com temperatura de 10 graus mais ou menos. Aí você vai subindo para o norte da ilha, Uhum. aí você já começa a pegar temperaturas Frio. mais baixas, né? Uau. Lá no norte da ilha eu peguei temperaturas negativas e peguei neve também, em outubro. Já em Uhum. novembro, quando eu fui em 2021, como eu fiquei só em Reykjavik, eu peguei neve em Reykjavik e já Uhum. estava bem mais frio, né? Acho que o grande lance é que quando você vai mais para o norte e no inverno, começa a ter dias muito curtos, né? Então, por exemplo, 22 de Sim. dezembro lá, que é o solstício de inverno, se eu não me engano, é o menor, não é o solstício, desculpa. Na verdade, é o menor dia com luminosidade na, Uhum. na, na região norte, né? Então, o sol, ele nasce perto das 10h30, 11 horas, e ele se Uhum. põe às 3 horas da tarde. Então, é bem pouca Sim. luminosidade, e aí, mas também você tem uma possibilidade maior para quem quer ver a aurora boreal, né? Uhum. Porque você tem menos luminosidade no céu, e aí você tem mais possibilidade de ver. O problema da Islândia é muito o tempo, né? Os Sim. islandeses falam assim: se você não gostou do tempo, espera 5 minutos e tudo vai mudar. E É. de fato é. Você tá naquele Nossa. sol, de repente passou, sei lá, 10 Hum. minutos, vem uma nuvem, cobre todo o céu, vem uma ventania, porque na Islândia tem muito Aham. isso, né? Aham. Tem que ter muito cuidado quando você alugar um carro, ou até mesmo, né, uma campervan, um motorhome. Os ventos lá, eles são ferozes. Então, dependendo dos lugares que vocês vão, por exemplo, né, lugares mais distantes, né, que você quer ver uma cachoeira, ou você quer ver um vulcão, uma coisa assim, tem que ter Uhum. bastante cuidado com os ventos laterais, porque eles arrancam portas de carro, assim. Eles são bem Nossa, fortes, que né? loucura. E você já passou algum aperto assim na estrada ou acampada? Então, na primeira viagem, a gente foi Uhum. conhecer uma geleira, né? Quando a gente estava Uhum. voltando, quando a gente fez sentido anti-horário, e quando a gente estava descendo, voltando para Reykjavik, a gente passou para conhecer uma geleira, que na verdade tem um túnel que foi feito, né, por homens, enfim, não é um túnel natural, mas você tem a possibilidade de você entrar na geleira, né? Você Só. experimentar estar dentro da geleira. E tinha um ponto de encontro para esse local, para a gente poder ir para esse passeio. Aham. E a gente estava com um 4x4, porque a gente, né, queria, Sim. enfim, desbravar alguns lugares. E acho que a gente já estava tão cansado né, já era tanto tempo ali dentro do carro viajando, que a gente não se ligou no ponto de encontro. E a gente simplesmente avançou e fomos com o carro. E a gente achando muito estranho, porque assim, umas pedras muito grandes. Tudo bem, as estradas da Islândia tem umas Aham. roads lá que são, né, para você chegar em alguns lugares, mas a gente nunca tinha enfrentado nada tão hostil assim, de tipo, Uhum. né, assim,
quase não conseguia andar com o carro, assim, muito devagar, até porque o carro era alugado, a gente, né, com todo o cuidado do mundo. Até que a gente chegou num ponto, assim, que a gente achou muito estranho, porque já era muito próximo da geleira, muito próximo mesmo. E aí, deserto, sem ninguém, conexão de internet, assim, bem fraca. Nossa. E a gente ali, meu Deus, o que aconteceu? Se a gente se perdeu, enfim. Daqui a pouco, chegou eu não sei nem se era um ônibus, mas era quase que uma nave espacial, assim, as rodas do veículo eram um negócio gigantesco, assim. Aí os caras descem do ônibus e falam assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não pegaram, não se encontraram com a gente lá embaixo, no ponto de encontro? E a gente fez, que ponto de encontro? Ou seja, não é que não? Para um lugar que não tinha a menor condição de avançar. E aí, o mais louco é que eu tava pensando, tá bom, a gente chegou até aqui, agora daqui pra frente a gente vai com a galera, né, com o ônibus. Mas e a volta? O que a gente ia fazer? O carro tava lá, eu tinha que voltar o carro. Nossa. Então, assim, foi um passeio maravilhoso, mas eu ficava pensando na volta. Até porque já ia começar a ficar escuro. Imagina enxergar aquela estrada com aquelas, né, aquelas rochas enormes na escuridão. Então, assim, foi um passeio bem tenso. Quando a gente voltou de ônibus até onde estava o nosso carro, tivemos que dar tchau pro ônibus e voltar de novo toda a maratona ali que a gente fez, com o carro bem devagarzinho, ali quase que a 10, 15 por hora, assim, desviando de todas aquelas pedras grandes, aquelas rochas. Chegamos bem, mas foi um perrengue. Então, assim, tem que ter bastante cuidado mesmo e atenção, porque... né? Ali era um caminho sem volta, não tinha o que fazer, tinha que voltar. E é perigoso. Às vezes as pessoas acham que não. Eu tava vendo até um filme na Netflix sobre a Islândia, e geralmente eles estão no glacial, assim, passando em cima, aí de repente tem uma cratera que abriu, assim, tem nem 2 semanas, por causa da sísmico, atividade. Então, é perigoso. E a equipe lá de resgate... Isso é cabulosa. Eles têm um preparamento... Isso que eu ia falar, uma coisa muito importante na Islândia é que, independente de onde você está, você tem um número que você disca, né? Então, e é muito importante isso, né? Antes de você ir para a Islândia, principalmente se você vai fazer, né, a ilha, você não vai ficar apenas em Reykjavik, é bem interessante que você use um app. E aí, em qualquer sinal de problema, né, ou necessidade mesmo de resgate, acionar, porque eles estão preparados para ajuda, né? Óbvio que não é para você ser imprudente, porque é para você ter um cuidado do mundo. Mas se acontece uma situação fora, né, completamente fora do seu roteiro, um imprevisto, então eles estão ali para podem ajudar. Acontecer. Uma coisa que aconteceu na minha segunda viagem, e aí é um fato muito triste, e eu acho que é válido só falar um pouquinho sobre isso, porque é um lugar que as pessoas gostam muito de ir, que é um dos mais bonitos da Islândia, que é ao sul da ilha, ali bem pertinho de Vik. Tem uma pedra, que é o de Rolai, se eu não me engano, e aí tem uma vista maravilhosa, né, ali de todo o sul da ilha, pertinho de um glaciar também. E embaixo tem as praias, as famosas praias de areias negras, né? E aí você tem Hennessyjar e Hennesdrangar, que é uma do lado da outra. Você tem todo um pedaço ali de basalto, né? Um muro de basalto, uma montanha de basalto, que é incrível, e tem uma caverna, né? Obviamente, nem cheguei perto, porque tem diversos avisos, né? Das Sneaks Waves, porque as ondas lá, é como se fosse uma vala que tem, e elas, de repente, elas estão aquele mar super tranquilo, calmo, e aí, de repente, ela vem numa proporção absurda até, né, a praia, e quando ela volta e, tipo, ela puxa você mesmo, e pela água gelada, e é terrível. Nossa. E aí, na minha segunda ida, a gente tinha decidido ficar em Reykjavik, só que, como a gente ia ficar alguns dias, ia ficar quase 6 dias lá, eu tinha colocado no roteiro da gente fazer, né, voltar a fazer ali a parte do sul da ilha. Por exemplo, o DC-3, que é o avião, né, que pousou há muitos anos atrás, que ficou a carcaça do avião, que é um lugar também que é uma praia de areias negras, que é muito bonito. Eu não tinha feito na vez que eu fiz, né, em 2019. E aí eu comecei a pensar em fazer esse pedaço e voltar ali para Hennessyjar e Hennesdrangar, que são praias incríveis. Sim. Bom, enfim, nesse dia a gente acabou mudando o roteiro, a gente decidiu ficar mesmo em Reykjavik, e a gente acabou fazendo algumas outras coisas,
mas, de acordo com o meu roteiro, às 16 horas eu estaria chegando lá em Renice Jara para contemplar. Eu queria passar ali o final da tarde, né, ver o pôr do sol ali da praia. E aí a gente recebeu a notícia que uma turista japonesa, infelizmente, foi tragada pelo mar. Uau. Eles estavam na praia, né, inclusive com o guia, eles estavam em grupo, com o guia, e aí eles foram tentar acessar essa caverna, e aí veio uma onda que levou ela, e eles tentaram de tudo. Ainda tinha outras pessoas que foram levadas, que eles conseguiram resgatar, mas essa turista, infelizmente, né, veio a falecer. Quase 2 horas depois encontraram o corpo dela no mar. Então, assim, as pessoas acham que é brincadeira, eu não sei o que as pessoas pensam, sabe? Tem muitos avisos, mas infelizmente as pessoas avançam, vão muito perto do mar, e, cara, quando a onda vem, tem muitos vídeos na internet mesmo de alerta, inclusive o vídeo, né, que acabou levando à morte essa japonesa, mas assim, é um vídeo para você ver, não para você, que eu acho mórbido ver essas coisas, sabe? Sim. Mas para você entender que a natureza, ela é imprevisível. E se tem um aviso ali falando, cara, não avance, não avance. Sim. Então, eu acho que a gente tem que respeitar mesmo. E lá, eles colocam muito avisos mesmo, assim. Tudo é livre, ninguém vai ficar lá, tipo, policiando, não tem ninguém lá falando se você vai ou não vai. Sim. Mas é o respeito que você tem que ter pela natureza. Sim, claro. E aí aconteceu isso, eu acho bem importante falar, porque é um lugar que muitos turistas vão. Como tá ali do ladinho de Reykjavik, do ladinho, né? É um chãozinho, são quase 600 quilômetros. Mas para quem vai fazer, né, normalmente faz muito isso da ilha, vai até essas duas praias, porque elas são realmente muito bonitas. Né? Uma coisa que eu lembrei é que eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, tipo assim, lá tem muita cachoeira. O pessoal sempre fala, ó, se você for na cachoeira e as montanhas tiverem nuvens negras, sai daí, corre. Sim. Porque se lá em cima chove e a água ela desce, tromba d'água. Vem a tromba d'água e vai levar tudo. Então, não tem o que você fazer. Não tem como. E tipo assim, você começa a entender que não é que a natureza ela é incontrolável, mas ela é a natureza independente da forma. Ela não é certa, não é errada, não é boa, não é ruim. É a natureza, ela é assim. Então você tem que ter um respeito máximo por ela. Você tem que entender esses fenômenos e se prevenir, porque senão vai acontecer coisas e você não vai estar preparado. Sim. Nossa, é uma loucura. É isso. E não é só lá em Jara. Arnastapi também tem uma outra praia super bonita, mas eles também têm avisos pedindo para que eles não cheguem próximo, né? Que a gente não chegue tão próximo assim do mar. Mas Renistrangai e Renissijara são as mais, né? As que normalmente são mais visitadas, então é onde é mais conhecido. Mas assim, é um lugar maravilhoso. Você não precisa chegar perto do mar para você contemplar aquele lugar, sabe? Assim, de longe, né? Eu fiquei na altura ali que é pedido, que é recomendado. Eu fiz vídeos, eu fiz fotos. Eu fui até a coluna de basalto. Então, assim, dá para você super aproveitar. É só você respeitar o aviso e contemplar a natureza na sua melhor forma possível. Eu fui na hora do pôr do sol. Nossa. Então, super recomendo, porque é o sol baixando ali, batendo no mar, e aquela paisagem inacreditável mesmo. Não, o mar para mim é maravilhoso. Eu sou mineiro, então o mar para mim é... Eu chego, olho pro mar e ainda falo pra minha namorada que tantão de água ainda tem mais água embaixo. Não é? Porque o mineiro fala isso. Você dá onde? E o mais legal dessa viagem é que quando você vai fazendo a volta na ilha, você vai o tempo inteiro, né? Sim. Ou você vai o tempo inteiro, assim, olhando o mar. E outra coisa legal, muito bacana que é ver, é assim, como as coisas mudam, assim, radicalmente, né? Quando a gente chegou no leste da Islândia ali, mais ou menos na altura de Úlfsstadir, a gente começou a pegar o sentido do norte, mas norte e meio, ali, mais centro, que a gente queria em Dettifoss, que é a maior cachoeira que eles têm de volume de água, assim, da Europa. Assim. O volume é absurdo, assim, é quase 1 quilômetro de distância, a gente consegue ouvir o barulho da queda d'água. É forte, é muito forte, né? E aí, quando a gente começou a penetrar ali o meio e a paisagem muda, né? A gente estava num dia de sol, assim, aquele marzão, bonito, tal. De repente, assim, você começa a dirigir e aí passa, sei lá, 2, 3 minutos, neve. Aí você olha pra trás e fala, oi? Cadê? Como assim? Eu tô saindo de um lugar super top, bonito, de repente você olha pra pista, já tem neve, tudo meio branquinho, assim. Então, assim, a paisagem, ela muda radicalmente, assim, e é muito interessante. Nessa hora a gente até parou,
fizemos um vídeo, assim, né? Obviamente com bastante cuidado, no recuo, Sim. paramos e aí fomos, né? E fizemos um videozinho de como, assim, a diferença, ela é brutal. E quando você vai chegando mais ao norte da ilha, ali perto de Sabi, Uhum. que é uma cidade super bonitinha, é outro lugar também, assim, é um lugar que você tem que dirigir com bastante cuidado, Uhum. porque você tá ali margeando toda a costa e assim, os guarda-reios são pequenos, então tem que ter bastante atenção mesmo. Às vezes a pista está com neve, então tem que estar preparado mesmo para dirigir. Por isso que as pessoas falam, né? Você tem que fazer um planejamento mesmo, Sim. de como você vai encarar aquela viagem. E aí você vai vendo como o cenário muda. Assim, você está no sul da ilha, tá, né? Tudo verdinho, tudo bonitinho, de repente lá em cima já tá, né? Com aquela coisa de inverno mesmo, tudo Incrível. bonitinho. E aí, lá eu sabia que a gente já tinha feito uma programação para fazer um passeio para ver baleias, né? Porque em Húsavík fala, né, que é a capital, para se ver baleias na Islândia, né? Você pode ver de Reykjavik e tal, mas Húsavík é especial. Já tá bem lá na ponta, né, norte. Sim. Então, é bem interessante de ver. E aí, a gente, infelizmente, chegou num dia que tinha tido uma tormenta uns 3 dias antes. Então, o mar estava meio remexido, enfim. Não sei muito bem, mas era quase inviável da gente avistar as baleias. Então a gente desistiu, ficamos ali conhecendo a cidadezinha, né? Ficamos um tempo ali. E é um lugar que eu super recomendo, porque é bem, bem bonito, assim. Você tá ali de frente para os fiordes, assim. É uma sensação incrível, assim. Parece que você tá na ponta do mundo, assim. É muito legal. Não, os fiordes são... Eu vou estar colocando aqui, se você quiser pode me mandar os vídeos, que eu vou estar colocando aqui no cantinho, vou estar passando, mas os fiordes, eu vi algumas fotos, alguns vídeos, e não tem comparação. Islândia é muito linda. A gente não ficou em Húsavík, a gente não dormiu em Húsavík, a gente dormiu em um lugar chamado Laxos. Incrível, assim, era umas tipo uns containerzinhos que eles fizeram, né, tipo quartos, né, de frente para os fiordes, assim. E como a gente estava buscando a aurora boreal, a gente queria um lugar com praticamente nada de iluminação. Sim. Mas a gente pegou muitos dias nublados, né? Pegamos dias, assim, bem fechados, então... A olho nu, assim, a aurora foi bem pouco visível, mas a gente conseguiu tirar bastante foto, sim, e a gente conseguiu pegar ela. Legal. Mas lá, mesmo não tendo visto ela ali, o lugar é sensacional. Você acordar, tomar o café da manhã, porque tinha tipo uma varandinha assim, né? Tava bem gelado, mas tinha varandinha. E você acorda e você tá de cara, aquele paredão, assim, é um negócio totalmente diferente. Acho que só, né, a Islândia só quem vai, quem vive, sabe. E como que foi a questão do translado, do visado? Foi tranquila, é burocrático? Foi tranquila. Eles, né, fazem... brasileiro, por exemplo, você precisa apenas do passaporte, não tem visto para você entrar na Islândia. Quando você chega no aeroporto, né, pelo menos em 2019, em 2021, por incrível que pareça, 2021 estava mais cheio o aeroporto do que 2019. Talvez pela Islândia ser um dos poucos países que ficaram abertos, né? Eles se prepararam muito bem, né? Eles ficaram fechados por muito tempo, se prepararam, né? E mais ao final de 2021 eles já começaram a abrir. E aí, com todos os cuidados do mundo, óbvio. Sim. E aí, em 2021, estava mais cheio do que 2019. Né? Acho que é a ânsia das pessoas quererem viajar e não aguentar mais ficarem dentro de casa. Mas foi super tranquilo, assim, a minha chegada. Eles questionaram, né, na verdade, como eu vim, né, eu vim a primeira vez eu vim pelos Estados Unidos, conforme eu te falei, então eu fiz São Paulo, Miami, Orlando, com conexão em Dallas até Reykjavik, né? E a segunda vez eu vim na verdade, eu fui para Finlândia. Aí de Helsinki, eu fui até Rovaniemi, né, que é lá no Polo Norte. Eu queria ver a aurora boreal também de lá, queria conhecer a terra do Papai Noel, mas essa é uma outra conversa. E aí, de Helsinki, a gente foi de navio até Tallinn, até Estônia. Aí, da Estônia, eu peguei um voo. Foram 3 conexões. Nossa. Parei em Estocolmo, parei em Copenhague e chegamos à Islândia. Mas foi uma mudança de última hora da SAS, que é a viagem que eu fiz. Na verdade, era um voo só com uma parada em Copenhague. E aí, enfim, por conta da pandemia, a gente acabou tendo que parar também em Estocolmo. E aí chegamos
por dentro da Europa. Então, as duas entradas foram super tranquilas, porque, na verdade, né, a segunda, como eu vim pela Europa, então, era um voo Sim. praticamente, vamos dizer assim, doméstico, né? E a primeira, na chegada, foi tranquilo também. Na volta da primeira viagem, em 2019, a gente, quando estava para fazer o check-in para voltar para os Estados Unidos, eles nos abordaram, né? Perguntando como tinha sido a viagem, queriam fazer algumas perguntas. Mas, assim, foi super tranquilo. Eles queriam mais entender como é que tinha sido a experiência na ilha. Até eu, hein? Perguntaram se a gente voltaria. Perguntaram se a gente voltaria. Mas eu já tô tão saudada, Douglas, porque o Rodrigo, né, o meu namorado, ele tem um perfil de árabe, assim, a gente brinca que ele, todo aeroporto alguém sempre aborda ele, tadinho. Então a gente tá super saudado, assim. Então quando alguém fala com a gente já tá tipo, muito de boa, assim, muito tranquilo. Porque como a gente viaja e a gente gosta de viajar mesmo, então é super ok. Então eles queriam mais entender como é que tinha sido, né, a nossa experiência. Mas muito, muito tranquilo mesmo. Não é um aeroporto muito grande. Sim. E aí, bom, você chegando lá, você tem algumas formas, inclusive, de você ir para Reykjavik. Você está a 40 quilômetros de Reykjavik, 46, 50 quilômetros de Reykjavik. Então, a gente, normalmente, nas duas vezes, a gente alugou carro. Então, a gente já pegou o carro lá. Inclusive, do próprio aeroporto, você tem um transfer para você ir até as locadoras de veículo. Ou você pode ir de ônibus, ou você pode, né, também um transfer privativo. Mas normalmente, como você, né, não vai ficar só ali em Reykjavik, e as pessoas, né, acabam tendenciando ali a alugar carro. Mas é bem tranquilo também. As estradas são excelentes. E assim, ele é tudo mapeado, então você consegue saber se você está entrando numa estrada que é asfaltada, que é da Ring Road, né? Ou se você está entrando em estradas secundárias, e tem as Rough Roads, que essa eles recomendam que você não vá de carro que não seja 4x4, porque aí são estradas mesmo que ou você vai, né, pegar água, ou você vai pegar rochas, né, mais densas, enfim. Mas é tudo muito bem mapeado. E como lá o tempo muda muito rápido, uma coisa que eles avisam eles têm lá, então ele te diz se a estrada está aberta, se a estrada está fechada. Então, assim, às vezes você pode estar num lugar e você ter que ficar mais tempo naquele lugar porque uma estrada fechou, ou por uma tempestade, ou por uma nevasca. Então, por isso que talvez você precise ter atenção à data, né, que você vai viajar, e o que você quer fazer para você, né, ou você colocar isso já dentro do seu planejamento, que podem acontecer imprevistos e tudo bem, ou então ir numa época mais tranquila, onde o tempo vai te permitir uma viagem ali mais sossegada né, ao redor da ilha. Legal. E aconteceu alguma coisa lá, por você ser brasileira, ou algum momento que você quer compartilhar conosco? Não, a gente sempre que a gente falava que a gente era brasileiro, as pessoas achavam diferente, né? Nossa, Brasil! Mas, assim, na Islândia tem muita gente de fora. Então, por exemplo, na parte de serviços ali, né? Então, lojas, hotéis, a gente via muito estrangeiro trabalhando na Islândia. A gente conheceu, inclusive, uma espanhola. Legal. A gente estava lá em Húsavík, nesse passeio que a gente ia fazer para ver baleia, foi ela até que nos ajudou. Né? E falou, putz, acho que não é um momento legal e tal, a chance é baixíssima de ver. E aí ela estava falando que ela estava esperando chegar o Natal, que ela queria voltar para a Espanha. Então, assim, a gente conheceu muita gente de toda parte do mundo. Sim. Mas, assim, não tivemos absolutamente, em nenhum momento, sentimos algo diferente. Pelo contrário, as pessoas achavam inusitado, assim. Acho que hoje não mais, mas quando a gente foi, as pessoas achavam, nossa, Brasil e tal. E a gente encontrou um casal de brasileiros lá também, na nossa viagem. Já no finzinho ali. Estavam de passeio também? Quando a gente estava voltando quando a gente estava voltando já para Reykjavik, a gente estava ali já, não lembro exatamente onde foi, mas estava num café e de repente eu começo a ouvir aquela vozinha conhecida. Eu falei, meu Deus, é português. Que sotaque é esse? Assim. E aí era um casal de brasileiros, estava no fim da viagem deles também, e estavam voltando para o Brasil dali a pouquinho, e eram de São Paulo, por incrível que pareça. Então, que legal. Mas, assim, não senti absolutamente nada, pelo contrário, fui super bem recebida em todos os lugares que fui. Acho que uma curiosidade para quem não está acostumado, principalmente com a questão, né, das coisas serem gratuitas, quando a gente chegou, o Gafel é uma montanha que eles são muito, né, ligados aos trolls, né, né, enfim. E aí, nessa montanha tem uma história, né?
falando de como você deve subir essa montanha para que seus desejos sejam realizados. Só que ela está dentro de uma propriedade privada. E a gente sabia que eu tinha lido que era propriedade privada e tal. E a casinha que tinha de bilheteria, não bilheteria, mas uma casinha que tinha lá, estava fechada. Até por ser perto do inverno, porque a Islândia, assim, é verão ou inverno, né? Não tem muito outono e primavera. E aí, a gente olhando, procurando, cara, eu li que tinha que fazer uma contribuição, alguma coisa assim, e eu não achava. E aí, quando a gente estava para subir a montanha, assim, tinha um pote da Herbalife, juro. E aí, tipo, você abria o pote lotado de dinheiro, né? E ali você colocava a sua contribuição para você subir. Então, assim, era um pote no meio do nada, né? Com todas as contribuições de quem já tinha ido naquele lugar. A gente colocou a nossa contribuição, lemos o que tinha que fazer para subir a montanha lá, e assim foi. Então, é diferente, mas assim, mais uma vez, né, mostrando o respeito das pessoas, não só aquele lugar, mas também por entender que aquilo ali era uma propriedade privada e que você, né, tinha que contribuir com o que você achasse que tivesse. Também os estacionamentos, né? Então, por exemplo, você vai numa cachoeira, você tem os estacionamentos, tem os parquímetros. Ninguém vai ficar lá, tipo, policiando e falando, você tem que pagar. Tá na sua consciência, você ir lá no parquímetro e você fazer o pagamento. Quando a gente foi ver, agora na segunda vez, em 2021, a gente queria ver o vulcão lá que estava em erupção, tinha uma atividade acontecendo. Na época que eu fui, já não tinha mais a última, né? A última atividade que ele tinha tido foi em setembro, eu fui em novembro. Mas a gente ainda quis conhecer a região, né? Conhecer a área. E é da mesma forma, assim, né? Só tem os mapas indicando os caminhos das trilhas, tem o parquímetro e tem o estacionamento. Então, e aí você paga o seu estacionamento e aí você tem um tempo para você utilizar para você fazer suas trilhas. Então, acho que é só esse aviso, que é bem importante. Então, só você, né, verificar. Tem lugares que não tem, que o estacionamento é totalmente gratuito mesmo, mas tem lugares que tem, normalmente tem os avisos informando. Tem, inclusive, o valor, que é pelo estacionamento. E uma coisa que aconteceu com a gente, que até isso, para mim, ainda é um mistério, que eu ainda preciso descobrir. Quando a gente foi para Siglu, é a cidade mais setentrional, né, do norte lá da Islândia. Aí faz frio. Inclusive, onde foi gravada aquela série, a série Trapped, que é uma série que tem 2 temporadas no Netflix, uma série bem bacana, bem interessante. Tem, né, tem os lugares da Islândia. E a gente foi conhecer Siglu muito por conta da série, a gente descobriu uma cidade lindíssima, né? E para você entrar em Siglu, você tem que passar por na verdade, ela tá entre fiordes, né? Ela tá num vale. Então, você atravessa um fiordes, né? E aí é uma mão só. Então, tem que ter bastante atenção, porque quando estiver vindo o carro de lá, tem uns recuos. E os recuos dão 4 carros, né? Então, você tem que entrar no recuo para o carro vir. Aí você volta de novo para a pista e fica muito atento para quando o carro vir. E ali tem um pedágio. Foi o único pedágio que a gente encontrou em toda a volta na ilha, né? A gente não passou por nenhum outro. Só que esse pedágio a gente nunca conseguiu encontrar ele. A gente depois foi notificado que a gente não tinha pago o pedágio, a gente pagou lá na locadora do veículo. Como assim? Mas até hoje a gente não sabe onde era esse pedágio, a gente só foi notificado. Então, eu sei que é na entrada quando você vai entrar para Siglu, quando você vai atravessar o Fjord, mas como até paga? Onde é esse pedágio? Então, quero voltar lá para descobrir onde é esse pedágio. Que loucura! Mas toda a ilha a gente fez os 9 dias, 11 dias de volta à ilha. Esse foi o único pedágio que a gente passou. Que loucura. Aqui, eu e minha namorada, a gente foi para Luxemburgo, falando essas coisas de ser gratuito e tal. E a gente saiu de Bélgica, chegou em Luxemburgo, tinha que pegar o metrô para chegar até perto do lugar que a gente ia dormir e tal, no hotel. A gente ficou 30 minutos rodando lá, tentando achar a maquininha para sacar as passagens e nada, como é que paga, se é que paga lá, se é que paga aqui. E eu olhando o pessoal subindo assim no metrô e indo embora. Aí, não, vamos perguntar ao policial, tá? Vamos perguntar ao policial. Aí chegou minha namorada que fala inglês e tal, falou com o policial, passagem pro metrô, um momento. Aí virou e chamou outro policial, aí chegou outro policial e falou, não, aqui é de graça.
Aí eu, mas de graça pra ir, pra voltar também, ou só pra ir? Porque a gente não tinha nem ideia que era de graça. E minha namorada Então, assim, a Europa é assim, né? Na Alemanha a gente aham, tem um episódio desse, assim, de a aham, gente, tanto em Copenhague quanto em Berlim, a uhum, gente ficou procurando, não era de graça, sim, mas as catracas, não tem catraca, né? aham, No metrô, então é tudo aberto. Só aham. que a gente procurava, falava, gente, onde que eu, onde que eu pago? Onde que eu pago? E aí, normalmente tem uns totemzinhos, assim, bem pequenininhos, assim, que Aham, você, né? Quem é morador, né? O local, sabe? mas você posta lá o seu cartão e passa, né? Uhum, Mas a gente ficou em Copenhague, principalmente no aeroporto, que a gente aham. pega o trem no aeroporto, a gente foi, a gente voltou, a gente, e aí eu li aquele Perdido. totem, né? Eu falava, tem um totem lá, eu falei, cadê esse totem? Meu, um totem baixinho, assim, quando você vai pegar o trem, tem um corredorzão, né? O totem tá lá na frente, nossa, tipo, Uhum. e é tudo É, frio, e a gente pegava e o trem lá, a porta aberta, e a gente, não vamos entrar, né? A gente não pagou, então vamos voltar, a gente voltava. Então tem um pouco disso. Na Islândia, assim, né, a gente não é, tem metrô, mas lá o transporte público é muito legal. Eu não usei o legal. transporte público, mas, né, conheço pessoas que usam, Uhum, pessoas que moram lá, pessoas que falam, né, que relatam. A gente fez tudo a pé, tudo. Então, em legal. Reykjavik, a gente ficou no centro, a gente ficou pertinho da igreja deles, Uhum, Hallgrímskirkja, é bem difícil de falar. sim. E, e de lá a gente fez, né? Fomos na prefeitura, onde tem um Uhum, lago super bonito. Fomos na Arpa, que fica bem na orla de Reykjavik. Fomos uhum, até Sólvær, que é outro lugar que é na orla, que tem lá uma escultura maravilhosa. Fizemos tudo a pé. uhum. O Algarvegur, que é Loucura. a principal rua deles, né? Que é rua de comércio, Legal. onde tem os bares, onde tem. Então, assim, fizemos tudo a pé em Reykjavik. Fizemos duas visitas a lugares de piscina, né? Termais, Naturais? Nossa, não legal. naturais, né? Ah, As naturais a gente passou aham, na viagem, a gente queria até parar em alguns lugares, mas como já aham, estava um pouco mais frio, enfim, a gente estava com o tempo um pouco apertado, a gente acabou não uhum, parando nas naturais. Mas em 2019 a gente conheceu a Blue Lagoon, que uhum. é salgado para entrar, é carinho, mas, cara, eu acho que vale muito a pena. É um lugar muito diferente. E Uhum. dá para você passar horas lá, assim, assim, relaxando mesmo, depois de uma viagem ali, né, de dias dentro do carro, Sim, e dorme, acorda, e merece. come, e sobe montanha, aí desce, né? Não é Hum, fácil, tem que ter hum, uma mínima de preparaçãozinha você tem que ter, uhum, porque são muitas montanhas para subir e uhum, descer. Por exemplo, Svartfors, até você chegar em Svartfors, são 45 minutos de caminhada, subidas e uhum. descidas. Nossa. Então, por exemplo, eu quando fui, eu não sabia que era tanto tempo caminhando, né? A Uhum. gente parou, aí tinha a plaquinha, assim, 45 minutos para chegar em Svartfors. Eu falei, oi? Então, tem essas Logo pegadinhas, ali. né? É logo ali. Logo ali de Mineiro, logo ali. Tem um outro lugar que a gente foi. Uhum, Ai, eu esqueci o nome agora. Depois eu te mando. Eu uhum, te mando quando eu for uhum. na hora do vídeo. Que a gente Uma. chegou também, a Uhum, gente olhou, falou, meu, isso aqui é pra subir. De repente a gente viu, assim, aquelas formiguinhas, pessoinhas lá na borda do uhum. vulcão, assim. Tinha uma Uau. subida íngreme, assim. Eu olhei pro Rodrigo e falei, cara, agora que a gente tá aqui, a Já. gente tem que subir. E foi assim, chegamos lá em cima sem voz, sem ar, assim, ficamos uns 10 minutos sentados, recuperando o fôlego. Então, Islândia Hum. também faz bem pro coração, viu? E o E vulcão olha, ativo? não, ele era Ah, inativo, tá. mas ele tem dois lugares muito legais. Um Aham. já do ladinho de Reykjavik, que na verdade é né, um vulcão inativo, e aí Uhum. tem água, né, na cratera dele. Ai, caramba, esqueci o nome também. É bem pertinho, e é um lugar super Uhum. bonito. E dá para você fazer a borda, e não é uma subida íngreme. Mas esse que eu fui, que é o segundo, que é já lá no norte, ele Uhum. sim, ele tem uma subida bem íngreme, e aí depois você consegue fazer a volta nele. Esse eu nem fiz a volta, porque ele chegou Nossa. muito cansado lá em cima. E aí ele tem, né, ele tem Uhum. a cratera, e tem um topo assim, coberto tudo de neve, assim, é um lugar sensacional, é Nossa. imperdível. Eu sei que é uma Uhum. caminhada puxadinha assim, mas dá para ir, assim, você vai parando, vai respirando, até que você Uhum. chega aqui em cima. Nossa, que loucura. Uma coisa que eu sempre falo com a minha namorada, que quando a gente vai fazer uma viagem, que são viagens caras,
a viagem, se você quer sair para outro continente, tá, ela é uma viagem cara, mas se você tem essa oportunidade de ir e tal, economiza, junta e chega lá, não fica com vontade, não. Ah, o negócio é caro? Cara, vai, aproveita, porque é a viagem que você tá fazendo, você tá ali, você tem que aproveitar ao máximo, você tem que viver Às vezes tudo. você não vai poder voltar, né, Douglas, e ter aquela Sim, experiência. Então, eu acho que tudo é sim. planejamento. Quando a gente saiu daqui, a gente sabia que era uma viagem que ia exigir um pouco Uhum. mais da gente. Então, foi um ano de preparação, um ano de Sim. planejamento. As passagens compradas antes, o carro Uhum. alugado antes, né? Os nossos hotéis, hostels, eu pesquisei ali. Então, assim, Uhum. eu ia muito, né? Eu não ia no mais barato, mas eu ia no mais recomendado. Para Sim, mim, o que conta claro. é a experiência de outros viajantes. Então, isso me ajuda muito, assim. Uhum. Então, quando eu lia, né, que estava no local que eu gostaria de parar, porque até organizar todas as paradas. Então, assim, Sim. quantos quilômetros a gente ia rodar, que lugares que a gente ia passar, né? Então, eu tinha que ponderar tudo isso. Gasolina, posto de gasolina, Uhum. onde tinha, onde não tinha. Então, no meu roteiro eu escrevi tudo isso. Eu tenho desde o horário que o sol nasce, a Uhum. temperatura do dia, qual é a fase da lua, porque, por exemplo, a gente pegou lua cheia. Apesar de todo o planejamento, eu fui numa época de lua cheia. Lua cheia, luminosidade no céu. A aurora boreal fica praticamente invisível. Então, Uhum. assim, tudo isso você tem que pesquisar e planejar. E cabe. Quando você faz o seu planejamento, cabe. E é o que você falou, se você está num lugar e você Uhum. sabe que você não vai voltar naquele lugar tão cedo, né? Até por ser um pouco mais custoso, Sim, viva a experiência, né? Se você claro. puder, viva a experiência. Então, eu fiz a Blue Lagoon em 2019 e agora, em 2021, a gente fez a novinha deles agora. A Sky, obrigada. A Sky Lagoon. E, Que assim, são, legal. são experiências completamente diferentes, E né? vale a pena. A Sky Lagoon, ela é mais, assim, ela é Uhum. quase que uma piscina de borda infinita, então você tem a vista ali de todo o oceano ali, né, Nossa. da ilha, então é uma experiência diferente, assim, Uhum. diferente mesmo. A gente viu o sol se pôr lá, então foi Uhum. delicioso. E a Blue é aquela coisa, aquela lagoa azul, assim, né, com aquela quentura de água. Nossa, é sensacional, vale super a pena. Incrível. E da comida, tem alguma coisa assim que você viu, que você fala, isso não vai dar certo, mas você provou e realmente era boa, ou que você fala, A não, não gente quero nem viveu ver. a gente viveu a base desse mercado, até porque como a gente estava o tempo inteiro viajando de Aham. carro, a gente, né, então a gente usou muito esse mercado e deu super certo, Que até legal. porque a gente parava nas guest houses, tinha a nossa, Aham. né, tinha cozinha, então a gente conseguia cozinhar, enfim. Assim. Mas eu não sou a melhor pessoa de provar coisas diferentes, mas o Rodrigo sim, né? Aham. Então ele acaba sendo nosso tester. E a cozinha islandesa tem uma iguaria que é o tubarão, né? Que é a carne de Hum. tubarão. A carne de tubarão, eles pescam o tubarão. O tubarão ele fica de 3 a 6 meses, se eu não me engano, né? Ali entre exposto, enterrado, coisas desse tipo. E depois ele é servido numa compotazinha, assim, a carne do tubarão. O cheiro é absurdamente estranho. Aham. O gosto, obviamente, não estou falando por mim, porque eu não comi, mas o Rodrigo falou que foi uma das coisas mais diferentes que ele já provou. Indefinido. Eu vou usar esse termo porque ele é melhor, assim, ele não curtiu muito, Que não. Ele legal. falou que tem um gosto bem diferente mesmo, assim. Uhum. E para mim, o mais difícil é o cheiro, né? Como tinha um cheiro, Sim. né? Aquele cheiro mais forte, assim, eu não consegui. Mas eles têm prazer em servir. Então, quando a gente chegou em uma das nossas guest houses, né? O dono veio Aham. receber a gente no café da manhã e tal. E aí ele, né? Com muita felicidade vindo, né? Oferecer pra gente, afinal de contas, é uma iguaria deles, né? É a Sim. comida deles. Então, e aí o Rodrigo foi muito gentil, falou, não, quero provar e tal. É diferente. É diferente. Mas assim, você encontra de tudo lá, você tem todos os tipos Uhum. de restaurante, mesmo a gente fazendo, né, fazendo toda a parte da ilha, indo para o Uhum. norte. Inclusive tem a capital, que eles chamam, né, a capital do norte da Islândia, que é Akureyri, que é uma Uhum. cidadezinha incrível, lindíssima. Passei pouco tempo lá, quero voltar. Akureyri tem outra curiosidade, que o semáforozinho Uhum. Akureyri, o semáforo vermelho é um coração, é em formato de Oh, coração, que né? legal. Aí cada um entende da sua forma, né? E eu falo Uhum. sempre, que é o seu momento de dar um tempo pro seu coração, né? Não é É, uma cidadezinha pequena, que não tem tanto trânsito assim. Mas se você mas é tá ali no legal. semáforo vermelho, respeite, dê o seu tempo, né? Uhum. E aí é o coraçãozinho quando acende vermelho, é super bonitinho. E aí é a Uhum. capital do norte, então assim, não falta nada, assim, o tempo inteiro a gente teve tudo que a Uhum. gente precisava.
óbvio, passar perrengue, você vai passar em algum momento da sua viagem, Sim. né? Na segunda vez, a gente estava, como a gente ia para a Inglaterra na sequência, que o nosso voo era pela Londres, de volta, e aí estava toda aquela pandemia, a gente ficou lá procurando, né, o laboratório para a gente poder fazer o teste do Covid, e a gente não se atentou que o nosso tempo lá no estacionamento estava esgotando. E quando a gente saiu, uma multa lá no carro. E a aí multa é cara? Até o banco, aí você vai até o banco islandês, e aí você paga, né? Acho que deu 140 mil isques, alguma coisa assim, alguma coisa entre 500 e 600 reais, alguma coisa, não lembro exatamente. Ou um pouco menos, talvez. Não lembro agora, mas depois eu te passo certinho o valor. Mas a gente ultrapassou, acho que quase 1 hora né, que a gente totalmente se perdeu no tempo procurando o laboratório que a gente não achava. E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava no nosso apartamento que a gente alugou no Airbnb, e aí era em frente ao Airbnb, o estacionamento, só que tinha parquímetro. À noite, normalmente, o estacionamento é livre, então você consegue estacionar tranquilamente na cidade. Mas de dia você, né, tem os parquímetros. E aí a gente se perdeu no tempo e quando a gente viu, aí a gente foi correndo no banco e pagamos e foi super tranquilo. Na hora que a gente foi entregar o carro, eles nem sabiam que a gente tinha levado multa. E aí a gente fez questão de avisar, falou, não, a gente levou multa e a gente já pagou, então se vocês precisarem de qualquer coisa, nos contate. Então, assim, mas, assim, nada diferente, assim, sabe? Então, qualquer lugar a gente conseguia qualquer tipo de comida italiana, comida contemporânea. Então, assim, tem muitos frutos do mar, eles têm muita coisa orgânica, né? Então, foi muito tranquilo, a gastronomia na Islândia. E tem alguma história, assim, já por finalizando, que você queira compartilhar conosco? Alguma história, assim, que te surpreendeu, que você não esperava? Eu acho que agora falar só um pouquinho de como foi ver pela primeira vez a Aurora Boreal, né? Sim. Nessa volta toda da ilha, nos meus quase 12 dias lá, eu muito ansiosa para ver a Aurora, né? Então, todas as noites, eu fazia o Rodrigo se montar todinho, a gente às vezes de pijama, e aí a gente pitava aqui no app, um usuário do app acabou de ver a Aurora Boreal pertinho onde a gente estava, Rodrigo. Agora. E assim, mega gelado, né? Temperaturas negativas. Ele, meu Deus, a gente tinha que se montar todo e vai, e volta, tem casaco, lá, e vai dirigindo a esmo para um lugar e ficar lá fora, congelando, que nem um picolé para achar, né, para ver a aurora. E nada. Só tinha visto ela, né, tirei, assim, vi lampejinhos, assim, pelo celular. E aí, na minha última noite, a gente lá já em Reykjavik, né, já era praticamente 1 hora da manhã, por aí, começa a apitar o app, a Aurora Boreal. E era ali pertinho de Reykjavik, ali no Farol, que é um lugar que normalmente as pessoas vão mesmo para ver a Aurora Boreal. E eu falei, cara, é a última noite, minha última oportunidade. Vamos lá, Rodrigo. Aí, Rodrigo, amor, nosso voo é amanhã, 8 horas da manhã, pelo amor de Deus, a gente precisa dormir, descansar, tô cansado, dirigir 2.700 quilômetros, quero dormir. Eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui sem ver a Aurora Boreal, não é possível, né? E aí, enfim, fomos, né? Douglas, quando a gente chegou no Farol, que eu olhei pro lado, cara, ela pipocando assim no céu. Não era aquela coisa, pá, aquele verdaço, mas pra mim, que tava 12 dias ali naquela ansiedade de conseguir ver, e de repente olhar pro lado e ela tá ali, eu não conseguia nem sair do carro. Eu tive uma crise de choro tão grande que eu falei assim, porque eu já tava tão assim, cara, eu não vou ver, né? Aceitado. Todos os dias eu ia, nada dava certo. Eu falei, tudo bem, é pra não ver mesmo, e tá tudo certo, e vou embora, e outra vez eu volto e vejo. E aí, na última noite, ser brindada com aquela dança, com aquela maravilha da natureza, assim, eu fiquei embasbacada, saí do carro, tirei milhões de fotos, congelei. Mas, assim, foi, acho que, a minha experiência, assim, eu falo, coroando aquele momento de país maravilhoso, de lugar incrível, de natureza intocada, de contato com energias que eu nunca tinha sentido na vida. Como eu te falei, aquela sensação de bem-estar. A segunda vez que eu voltei foi a mesma sensação de bem-estar. Então, assim, hoje, né, um dia eu ainda quero... Não sei se eu conseguiria viver lá, né, porque né, eu tenho uma família, tenho minha vida estabelecida aqui no Brasil.
A gente ainda não, né, não teve oportunidade de morar em outro lugar fora né, do Brasil, mas, assim, uma certeza que eu tenho é que se eu tivesse que escolher hoje um lugar para viver, certamente seria a Islândia. Não sei nem se seria Reykjavik, apesar de Sim. amar muito Reykjavik, que é uma cidade lindíssima, mas talvez um pouco mais afastado ali para poder viver mais as experiências da aurora boreal, viver mais a experiência do rural, de viver sabe, num lugar mais tranquilo. Então, foi isso, assim. E aí, assim, terminou minha viagem com aquele show da aurora boreal, assim, eu fui dormir, assim, agradecendo muito, assim, né? E aí, eu fiz essa tatuagem, que é a tatuagem, eu não sei falar muito bem, mas é Sarkleavik, Sim. Sarkleat, que é gratidão em islandês. Legal. Então, eu escrevi gratidão aqui, porque foi o lugar que mais me presenteou, assim, com coisas simples da vida, que é o viver com viver. Sim. Né? Que é a beleza da vida e a beleza da natureza. Então, né? Ali eu vi o ser humano integrado à natureza e respeitando aquela divindade, sabe? Então, e agradecendo por ter tudo aquilo, por ter água e abundância, sabe? Então, é incrível, assim, é uma experiência que eu falo que todo mundo tem que viver. E é a experiência de cada um, né? Então, não adianta falar, a Islândia é isso para mim. Pode ser isso para outra pessoa. Mas eu super recomendo. Que incrível. A Islândia te chama, pode ter certeza. É uma conexão única. Acho que sim. Que incrível. Tá nos meus planos, nos nossos, a gente viajar para a Islândia para conhecer e tudo. E de verdade a gente quer ir, a gente quer ver a aurora boreal. Eu não tinha pensado nas baleias, mas agora eu também quero ver as baleias. Os puffins, as baleias, vale a pena. E tudo, e viver ao máximo, porque é uma experiência única, é uma experiência incrível. E, de verdade, espero que você possa não só visitar, mas também passar uma temporada na Islândia, porque vale a pena. Realmente compensa e é incrível. Com certeza. E para finalizar, super obrigada, viu, por essa oportunidade de falar do país que eu simplesmente amo. Claro, não. Nosso canal aqui é para todos, é para pessoas que já foram, visitaram ou que moram, para estar contando que existem outras opções de viagens, existem países únicos e que cada um tem uma experiência e que vive ela ao máximo. Então, esse é o nosso objetivo. E te agradeço por ter compartilhado essa história. Não parece, mas já estamos 1 hora conversando, passando muito rápido. E foi um bate-papo incrível e te agradeço de verdade, Alessandra. Muito obrigado. Obrigada a você. Que possa estar conquistando os seus sonhos e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode estar entrando em contato conosco. E vou deixar também aqui, se você quiser, suas redes sociais, para o pessoal que está assistindo a gente te seguir. Qualquer dúvida. Alessandro, me manda a rota, que eu também vou te pedir, eu quero que você me manda. Mano. Mais fotos, não sei o quê, como que foi, para estar entrando em contato com você. E é isso, Alessandra. Muito obrigado, de verdade. Imagina, agradeço vocês. Pessoal, obrigada, fiquem com Deus, se cuidem. Abraço, se cuida. Tchau, tchau.